Eu sou o Dr. Luciano Masson e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É muito comum as pessoas falarem sobre os dados que possuem, sobre os dados que entregam para as empresas. Até pouco tempo atrás, todos nós fazíamos isso e sequer dávamos conta de que estávamos entregando dados. Dados que muitas vezes são sensíveis, dados que dizem muito a nosso respeito. Dados como CPF, RG, local onde moramos, nacionalidade e estado civil. Por conta de darmos tantos dados a diversos entes, o governo tomou a cautela e nossos legisladores tomaram a cautela de criar uma LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E é sobre ela que nós vamos falar um pouquinho hoje. Essa Lei Geral de Proteção de Dados surge para preservar as pessoas e os dados destas pessoas. O objetivo da legislação é fazer com que todos aqueles que utilizam os dados cuidem desses dados, capturem esses dados, cuidem desses dados e ao final do uso desses dados, deletem, eliminem esses dados. A partir do advento, a partir da criação dessa legislação e do momento em que ela entra em vigor, em que ela começa a valer, se torna obrigatório e inclusive com possibilidade de punição, ou seja, punição de advertência até multa de 50 milhões para aquele que capturar e usar os dados incorretamente ou para aquele que vender dados, para aquele que se desfizer de dados que não foram conferidos a ele com esta finalidade. Você pode até não perceber, mas no nosso dia a dia nós entregamos dados constantemente, tanto a pessoas, quanto a empresas, quanto a sites. Eu entrei no site do Detran e para que eu consiga ver as minhas informações eu tive que inserir ali uma série de informações. Você conferiu dados, você forneceu dados para aquela plataforma para que ela pudesse permitir o seu ingresso, a sua entrada naquele local, naquele meio digital. Eu fui até uma empresa, participei de um processo seletivo, entreguei o meu currículo para ser avaliado e fui avaliado numa entrevista. Em 90% de todo esse processo, você forneceu de forma gratuita dados seus ou de pessoas que o cercam. Até aí tudo bem, fornecer os dados. No entanto, aquele que utiliza os dados, aquele que utiliza os dados de cliente, aquele que utiliza os dados de fornecedores, que utiliza dados de possíveis colaboradores, ele passa, a partir da criação dessa lei, a ter uma obrigatoriedade de cuidado muito intenso. Vocês já devem ter observado que em diversos sites, quando nós entramos atualmente nos sites, abrem-se algumas janelas dizendo que aquele site captura os dados e pede um ok para você. Ele pede um ok para que você permita que ele utilize de forma adequada os seus dados. Uma questão muito importante que diversas pessoas têm me feito é: tudo bem, criou-se a lei, mas quem vai fiscalizar isso? Quem vai ver se está certo, se está errado? Se as empresas estão utilizando os dados de forma correta ou de forma equivocada? Na própria legislação ficou determinado que será criada a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa agência vai ser uma agência fiscalizadora, uma agência reguladora, algo semelhante a uma Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, só que não para a vigilância sanitária, e sim para análise, coleta, eliminação dos dados. Luciano, e o que isso afeta na minha vida? Se você tem empresa ou tem algum tipo de trabalho que leva você a utilizar ou capturar dados de outras pessoas ou dados sensíveis, você precisa de toda forma tomar as cautelas padrão para cuidar desses dados, desde o momento em que você os coleta até o momento final quando você os elimina. Você terá que fazer uma série de operações dentro do seu ambiente empresarial para que fique praticamente impossível que esses dados sejam roubados, furtados, até sequestrados. Existem casos de grandes empresas que tiveram dados de toda a sua estrutura hackeados, sequestrados e tiveram que pagar indenizações milionárias para ter esses dados de volta. Se você é pessoa física, não tem empresa, você tem a partir de agora que ter também um dever de cautela quando você fornece esses dados e você tem o direito de saber o que será feito com os seus dados que você está fornecendo, bem como saber como eles serão tratados e eliminados ao final de cada processo que você executa. O que a gente tem percebido é que logo após a geração da LGPD,
Muitas empresas ficaram praticamente em pânico por conta da necessidade preemente, uma necessidade emergencial de corrigir a situação de seus dados. O que a gente tem percebido fazendo essa análise junto com muitas empresas é que meio que de forma natural as empresas já cuidam dos dados de seus colaboradores, daquelas pessoas que eles solicitam dados dos seus fornecedores. No entanto, o que precisará ser feito é uma acuidade, uma releitura, uma visão mais crítica sobre como utilizar, como cuidar, como guardar esses dados e, ao final, como eliminá-los. Inclusive, sendo o caso, devolvendo ao fornecedor do dado os dados que ele deu. É lógico que num pequeno vídeo como esse, nós não podemos explicar a totalidade da legislação geral de proteção de dados. No entanto, o básico dessa legislação, eu acredito que conseguimos passar para vocês. Tendo novas dúvidas ou tendo outros questionamentos, entre em contato conosco, faça sua dúvida no YouTube, no Instagram, em nossas mídias sociais e estaremos à disposição para ajudar no que for necessário. Esta lei pode ser muito útil para mim, para você e para todos. Basta que façamos o uso dela de forma adequada. Boa semana a todos. Tchau, tchau.